E aí galera, vamos para mais uma videoaula. Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o estudo do triângulo. Mas, quem é o triângulo? Então, para vocês assistirem esta videoaula, eu tenho outra videoaula aqui no canal que eu quero que vocês assistam, são duas na verdade. Uma que fala sobre os ângulos e uma que fala sobre introdução à geometria. Então, aquela questãozinha básica de que é uma reta, uma semi-reta, um segmento de reta e assim sucessivamente. Então, tem aqui três palitos. Vamos supor que são três segmentos de reta. Então, quando eu juntar aqui as minhas retinhas, eu vou conseguir formar uma figura fechada, certinho? Então, a menor figura fechada eu consigo formar com três retas, beleza? Então, o triângulo, primeiramente, é a menor figura. Ela é composta por três retas, certinho? Que formam um polígono, ou seja, uma figura fechada. Então, a gente já sabe que tem três retas, beleza? Se eu tenho três retas formando uma figura fechada, tendo um triângulo, eu tenho três retas, consequentemente, eu também tenho três vértices. Ou seja, eu tenho três retas, eu tenho três vértices e também possuo três ângulos, beleza? Três vértices, três retas. As retas são as minhas arestas, então também tenho três arestas e três ângulos. Por isso o nome triângulo, por possuir três ângulos, belezinha? Então, conhecendo essa figura, a gente tem até algumas propriedades para definir. A gente sabe que perímetro é a soma de todos os lados. Então, não vai ser diferente com o nosso triângulo. São três lados somados, certo? Mas aí o nosso triângulo ele pode ser classificado tanto quanto a lados como quanto a ângulos, beleza? Então, sei que o meu triângulo ele pode ser classificado quanto à medida dos seus lados e também quanto à medida dos seus ângulos. Lembra lá o que é ângulo, professor? Que eu estou esquecido. Vamos lá, vamos supor que a gente tem aqui, ó, duas retinhas. Essa distância daqui até aqui, esta abertura, a gente vai chamar de ângulo, certinho? Pode ser medido de 0 a 360. Lá na outra aula a gente fala mais um pouquinho sobre o grau, que é a medida do ângulo, certinho? Mas vamos voltar aqui para o nosso triângulo. Então, nosso triângulo, ele pode ser classificado contra lados e a ângulos. Vamos ver como é que funciona essa classificação quando eu estou levando em consideração. Então, pessoal, vamos ver como funciona essa classificação quando a gente leva em consideração os lados desse triângulo, beleza? Então, ele pode ser do tipo equilátero, quando todos os seus lados são iguais. Ele pode ser do tipo isósceles, quando nós possuímos dois lados iguais. E ele pode ser do tipo escaleno, quando todos os seus lados são diferentes, ou seja, três lados todos diferentes. Beleza até aqui? Então, ele também pode ser classificado quanto a ângulos. E agora, professor, o que é que muda? A gente não vai estar mais observando a medida dos seus lados, mas a medida dos seus ângulos, belezinha? Então vamos lá. Recapitulando, a gente precisa saber que o ângulo reto é aquele quadradinho, bonitinho, certo? Que equivale a 90 graus. Então, é aquele ângulo de 90 graus. E a gente vai tomar ele como base, tá certo? Então vamos lá. Quando a gente está levando a classificação de triângulos e a gente leva em consideração os seus ângulos,
Um triângulo, ele pode ser do tipo acutângulo. O que é isso? Essa palavra muito estranha. Triângulo acutângulo. O que é isso? Triângulo acutângulo é aquele triângulo onde todos os seus três ângulos possuem medidas menores que 90 graus. Beleza? Ele pode ser do tipo retângulo e memoriza bem, porque é um dos triângulos que a gente estuda mais pra frente com calma, todas as suas características e é bem interessante, tá? E a sua principal característica, a característica deste triângulo, é que ele possui um ângulo de 90 graus, então ele possui um ângulo reto. Se lembra? Triângulo retângulo, um ângulo reto. Belezinha? Então, por último, nós temos o triângulo obtusângulo. Eita, que essa é pior ainda, né? Então, o que é o triângulo obtusângulo? Então, o triângulo obtusângulo é aquele que possui um dos seus ângulos maiores que 90, beleza? Então, um dos ângulos deste triângulo, ele vai possuir essa característica. Essa característica onde o meu ângulo ele vai ser maior que 90 graus. Beleza até aqui? Então, a gente vai conhecer agora um pouquinho dessas questões, desses triângulos, tá? Então, vou levar em consideração agora a área. Vamos pensar. A área de um triângulo, ela é dada por esta forma. Base vezes altura sobre 2, ou seja, dividido por 2. Mas, professor, lembrei aqui de uma coisa. Quando eu multiplico base vezes altura, o que eu tenho? Retângulo. Quadrado, lado vezes lado. É interessante, né? Mas se eu traçar nesse, vamos levar aqui o quadro. Um retângulo. Se eu traço uma diagonal, eu divido isso daqui em dois triângulos. Um para cá, outro para lá. Interessante, né? Então, por essa divisão, ou seja, quando a gente pega um paralelogramo, certo? Quadrilátero, e a gente traça uma diagonal, a gente consegue dividir esse quadrilátero em dois triângulos. Por isso que a fórmula base vezes altura, que é característica dos nossos quadriláteros, ela dividido por 2, ela dá dois triângulos como resultado. Tranquilo até aí? Então, segura aí, vamos ver um exemplo. Bora lá? Voltei. Então, vamos olhar aqui esse triângulo, tá? Observando ele aqui, eu tenho que ele é um triângulo onde a minha base, certinho? Aqui, ela equivale a 3. E a minha altura, ó, tracejada aqui bem no meio, ela equivale a 2. E eu sei também que a minha fórmula, ela é dada por AT, área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Dividido por 2. Vamos ver como é que a gente calcula esse negócio feio, né? Quem é a minha base? Ó, base, aqui, é o meu 3. Deixa eu colocar aqui para vocês. Base, ela é o meu 3. E quem é a minha altura? Minha altura, aqui, ó, é o meu 2. Então, só é substituir na fórmula, ó, se liga aqui. A área do triângulo é base 3 vezes altura 2, 2 dividido por 2. A área do meu triângulo, 3 vezes 2, 6 sobre 2, 3. Então, tenho aqui, ó, que a área do meu triângulo, ela é equivalente a 3. Mas tem mais uma coisa, e se liga aí que eu volto já para vocês memorizarem. Bora lá? Então, quero falar agora um pouquinho sobre algumas propriedades. Duas, no caso. Primeira é que se eu tenho um triângulo, 3 lados, 2 lados somados, certo? O meu terceiro lado sempre vai ser menor que essa soma. Como assim, professor? Se eu tenho um lado que equivale a 3
um lado que equivale a 2, 3 mais 2, 5. Quer dizer que o meu terceiro lado ele vai ser menor que 5. Beleza? Segunda propriedade. E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Então, vamos lá. Essa propriedade fala sobre a soma dos ângulos internos. O que é os ângulos? O que são os ângulos internos? Os ângulos internos são aquelas medidas que a gente falou de dentro do triângulo, beleza? Então a gente está falando dos ângulos de dentro, não estou falando de fora. Vamos se concentrar dentro do nosso triângulo, tranquilo? Então, essa propriedade ela diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo ela equivale a 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos ela é igual a 180 graus. Não passa de 180 graus, tá certo? Ela não passa de 180 graus. Tranquilo até aí? Então, quando eu estou falando isso, eu digo que se eu somar meu triângulo, ele tem 3 ângulos. Então, se eu somar o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, se eu somar os 3, sempre ela tem que dar 180 graus. Professor, sempre. Então, sempre tem que dar 180 graus. Levando essa lógica, a gente tem um exemplo aqui, ó. Tem um triângulo, 3 ângulos. Legal, né? 3 ângulos. Um equivale a 50 graus. Ó, vou até botar aqui. 50 graus. O segundo equivale a 70 graus. E o terceiro equivale a x. Então eu sei que se eu somar isso aqui, eu vou ter que obter 180 graus. Tranquilo até aí, né? Então, se eu somar isso daqui, eu vou obter 180 graus. Ah, vamos pensar comigo. Quer dizer que... Qual o valor de x? Quanto vale x? Então, poderia fazer o seguinte. Ó, vamos somar esses dois. 50 mais 70, 120. Então, eu já tenho 120 graus. Aí eu vou lembrar. O professor Geraldo me disse que a soma dos 3 sempre vai dar 180. Então, se vai dar 180 e eu já tenho 120, quanto é que falta para me chegar lá? Ó, vamos parar, pensar e... Muito bem. Isso aí. 60 graus. Então quer dizer que o meu x, ele equivale a 60 graus. Certinho? Pessoal, quando eu estou dizendo assim, x, quem é x? Pelo amor de Deus. Tá começando. É aula de matemática, não é de português. Mas, quando a gente utiliza uma letra na matemática, a gente chama ela de incógnita ou variável. Por que isso? Porque essa letra ela pode assumir qualquer valor matemático, beleza? Então, o x nada mais é que uma representação numérica, onde aqui, nesse exemplo, ela equivale a 60 graus. Tranquilo? E aí? Espero que sim. Então, ficamos por aqui, certinho? E aguardo vocês na próxima aula.